É uma grande alegria estar aqui. A gente vai continuar estudando o livro Os Domínios da Mediunidade. Agora, dois casos, no capítulo 9 e 10, sobre pessoas, indivíduos como nós, em mediunidades em desequilíbrio. A gente vai ver até que ponto a gente pode chegar em dois tipos diferentes de mediunidades, né? Então, no início, no capítulo 9, o título é Possessão. E depois que Aulus conversa com o mentor da casa, o Clementino, ele dá autorização de um estudo. Ele fala assim: já que o esforço se destina aos estudos, permitiremos a manifestação. Lembrando que numa casa como essa, onde a bandeira do Cristo está à frente de tudo, nada acontece sem o consentimento dos mentores espirituais, aqueles que coordenam os trabalhos. E dessa forma, o que para um observador leigo à primeira vista parece ser um descontrole enorme, a gente vai ver que tudo está sendo feito na mais importante organização. Então era um moço enfermo que se encontrava na fila de pessoas que buscavam algum tipo de assistência na casa, e ele estava com a própria mãezinha, uma senhora de cabelos grisalhos, que ajudava ele, porque ele demonstrava um sofrimento visível a todos que observavam. E os guardas que faziam a barreira vibratória da casa permitiram a entrada de uma entidade que André Luiz descreve como evidentemente aloucada, que atravessou as linhas vibratórias vociferando: Pedro, Pedro, e foi direto em nosso doente. Nada mais visualizava, olhar fixo, não conseguia fixar mais nada além do nosso paciente, o Pedro. Alcançando o nosso irmão encarnado, esse de súbito emitiu um grito agudo e caiu desamparado. A mãe dele mal teve condições de amparar a queda. E agora eles pareciam fundidos um no outro. Quem já presenciou uma crise convulsiva, é muito comum esse grito, descrito como grito gutural, sai do fundo das entranhas do indivíduo. É um grito, você ouvindo uma vez, você nunca mais esquece. E o ataque epilético, com toda a sua sintomatologia clássica, surgia claramente reconhecível, que a gente vai descrever. É importante a gente frisar aqui que isso não significa que todo e qualquer ataque epilético é por causa de um obsessor, tá? É só um exemplo. Então o indivíduo ele pode ter tido um trauma crânioencefálico na infância e ficou com uma fibrose dentro da massa encefálica, e isso dá algumas descargas elétricas ao longo da vida dele, e tem um ataque epilético, uma causa secundária orgânica. Então existem N causas. Essa aqui é uma causa que a gente está vendo no plano espiritual, que é o caso do obsessor. Então a face transfigurada do nosso Pedro, uma indefinível palidez, os músculos jaziam tetanizados, então ele estava num tônus, né? Os músculos estavam em constrição, os dentes cerrados, os braços assemelhavam a dois galhos de arvoredo quando retorcido pela tempestade. Então ele estava num movimento tônico, essa crise é tônico-clônico generalizada, então ele tem movimentos de clonos, depois ele fica tônico e enrijecido, né? Que é o grande mal, a crise convulsiva mais conhecida. Os olhos se moviam em reviravoltas contínuas, então não dava para ver a pupila. Isso é uma das características de uma crise verdadeira, que a gente fala na neurologia. A respiração angustiada, ele fica em apneia. Os esfictéres se relaxavam, então a perda de urina, de fezes, isso é uma crise clássica, uma crise verdadeira. Então realmente, se ele entrasse no pronto-socorro, ele iria para a sala de emergência, teria que pegar acesso venoso e fazer 2 doses de azepam e ver, se não passasse na primeira, seria tido uma conduta dessa. Então o que aconteceria se fosse uma sala de pronto-socorro? Você simplesmente iria impedir que a manifestação no plano espiritual cascateasse no meio material. Então o espírito ia continuar obsidiando o indivíduo, mas o corpo dele não iria mais demonstrar isso, entendeu? Então do nosso ponto de vista material, você sanou o problema.
porque vai relaxar os músculos, vai passar tudo, vai parecer que ele está dormindo, entre aspas. Mas o ataque do obsessor em relação ao espírito encarnado vai estar ocorrendo do mesmo jeito. E o insensível perseguidor como que se entranhara no corpo da vítima, parecia que era uma coisa só. Ele dizia: vingar-me-ei, farei justiça com minhas próprias mãos. Na vibração de todo obsessor padrão. O córtex cerebral, na descrição do André, ele apresentava-se envolvido em escura massa fluídica. Então, córtex cerebral é onde fica o corpo celular dos neurônios, a massa cinzenta, que fica na periferia do cérebro. E é lá onde comanda. Você tem uma descarga elétrica lá, no centro motor, e você vai contrair os músculos. Como o obsessor chegou lá e estava emitindo muitas cargas magnéticas, aí virava um samba do crioulo doido nas emissões elétricas, e aí tem a convulsão, que é uma descarga elétrica desorganizada no cérebro. Então essa massa escura fluídica, reconhecemos no moço incapacidade de qualquer domínio sobre si mesmo. Urinado, defecado, sem qualquer tipo de controle. E Aulus informou com o padecido: a possessão completa ou epilepsia essencial. Essencial ou idiopática. Por exemplo, hipertensão essencial, hipertensão arterial sistêmica. Ninguém sabe a causa exata do que é isso, a gente só descreve. Dizem que é multifatorial, diversos fatores. Então, tudo que na medicina coloca como essencial ou idiopático é que não se sabe exatamente qual é a causa, como é que funciona. Lembrando que não necessariamente todo ataque epilético é por causa disso. Mas tem muitos casos de epilepsia dentro da neurologia que você faz exames de imagem e não acha o centro que se iniciam as convulsões. Você não sabe explicar como começa, né? Alguns casos de epilepsia, outros você sabe muito bem. Então, ao mesmo tempo que é um ataque epilético para a medicina convencional, é um transe mediúnico de baixo teor do ponto de vista espiritual. É a mesma coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, o enfermo terrestre está sem recurso de ligação com o cérebro carnal. Ele não tem domínio sobre si mesmo. Essas emissões, bombardeios magnéticos de natureza tóxica emitido pelo obsessor, desorganiza os centros motores. E o cérebro, o cerebelo ficam empastados nos fluidos deletérios. Então, ele não tem, temporariamente, controle para se governar. E muito menos capacidade física cerebral para memorizar os fatos. Então, quando ele acordar, ele não vai conseguir memorizar no cérebro orgânico dele para conseguir expressar no plano tridimensional, no plano físico, tudo o que ele observou. Mas o espírito dele está assimilando tudo, na memória do perispírito. Só que a memória aqui, onde nós estamos no nosso plano, ela é física. Já foi descrita, se não me engano, o último Nobel foi pela descrição da cascata de reações químicas da memória. Então é memória física, são reações químicas que constituem a memória. Então precisa ter condições físicas para se constituir a memória no plano que nós estamos. E pelo esse descontrole não era possível. Mas o espírito está arquivando todas as particularidades. Agora, no passado, a gente vai ver como se explica todo esse enredo, né? Então, Pedro, antes da encarnação atual, ele estava nessa aflitiva situação, nas regiões inferiores, até essa presente encarnação, que é uma verdadeira bênção, porque foi como se fosse um exílio para ele fugir dessa tortura que ele sofreu no plano espiritual, que eles rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo por anos. E agora o reencontro de ambos são mais espaçados. André fala que isso é muito comum. Então, a encarnação com misericórdia dos espíritos devedores que são retirados dessas verdadeiras torturas que eles estão submetidos no plano espiritual, de fácil acesso para os obsessores, são aqueles que nós fizemos algum mal no passado, e nosso corpo material é um esconderijo, digamos assim. Só que o nosso irmão encarnado ainda traz no corpo perispirítico essas lesões, que são provisórias, mas lesões em centros importantes. Então, a nossa
nossa consciência de culpa forma como se fossem plugs, tomadas que permitem o livre acesso dos obsessores, que vão poder impactar dessa maneira. Então, quanto mais a nossa culpa, a nossa consciência de que nós fomos responsáveis pelo mal alheio, mais fácil fica o acesso às outras inteligências em relação a nós. Em seguida, Aulus, para completar a lição, ele simplesmente toca na fronte do Pedro, demoradamente, e nessa ausculta ele já absorve todo o enredo. Então, na derradeira metade do século fino, então no final do século XIX, Pedro era um médico que abusava do status de curar da época. E o perseguidor atual era o seu irmão consanguíneo, só que cuja esposa, o Pedro, doente de agora, tentou desposar, tentou seduzir. E disso ele usou diversas ferramentas na época. Se ensinou diversas formas, tentou prejudicar o irmão nos seus interesses econômicos, sociais, e até inclinou, ou seja, forçou a barra para que ele fosse internado num manicômio, num hospício, onde ele se estacionou por muitos anos e, aparvalhado, inútil, acabou morrendo. Foi aí que tudo começou. E quando ele desencarnou, ele encontrou o obsessor atual, o irmão do Pedro na encarnação do século XIX, e encontrou o irmão casado com a mulher. E ele se desvairou de ódio e passou a se nutrir dele. Aqui que começa a responsabilidade, onde ele poderia ter... Todos nós podemos intervir. Às vezes, quando a gente percebe que a gente não controla as emoções que surgem, mas a gente controla o que a gente vai fazer a partir daí. Então, a partir daí, ele começou a se nutrir desse ódio que ele se viu invadido. E martelhou-lhe as existências dos dois, aguardando-os além-túmulo, onde os três se reuniram em angustioso processo de regeneração. A companheira, que era menos culpada, mas ela foi a primeira a retornar ao mundo. E foi ela que acolheu Pedro nos braços, agora como mãe, se redimindo, podendo sublimar esse amor. E ela que era a mãezinha de cabelos grisalhos que levava ele à casa espírita. Agora o irmão atraiçoado em outro tempo, ele ainda não encontrou forças para modificar-se. E estava obstinado no ódio, que ele se rendeu impensadamente e continua se rendendo. Então aqui a gente está vendo as raízes dos problemas e a gente vai no final até ver os frutos da evolução. Então nós penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos por nossa vez o fogo que nós produzimos para o próximo. E ninguém ilude a justiça. As separações, elas estão transferidas no tempo, mas elas nunca irão tardar, elas sempre são fatais. Dona Celina, que era a médium encarnada da casa, com auxílio do orientador, ela formulou vibrante prece, implorando compaixão divina aos dois espíritos que estavam num duelo inútil. E, através disso, ela conseguiu, pela vibração emanada, soltarem energias de suas mãos, que foram como se fosse... quando você vai tirar as abelhas de onde você cultiva o mel, você joga aquela fumaça. Foi a imagem que me apareceu quando eu li aqui. Então, soltando essas energias como que anestesiavam os dois, e o obsessor inalando aqueles fluidos oriundos da prece, ele caiu em profundo sono, como se fosse uma substância anestesiante, um sono profundo e reparador. Então, o nosso enfermo, ele é um médium, mas antes de tudo, um espírito endividado a redimir-se. E aí André e o Hilário perguntam assim, mas ele deve desenvolver a mediunidade? Que em muitas casas ocorrem dois extremos. Quando se vê um trabalhador, um irmão, que, com boa vontade, que quer auxiliar de alguma maneira, ou eles tiram totalmente do trabalho mediúnico, ou conduzem ele para intensificar um trabalho mediúnico mesmo com um irmão em desequilíbrio. E aí eles fazem essa pergunta: ele não deve desenvolver a mediunidade? E aí Aulus responde de maneira muito inteligente. O desenvolver, em boa sinonímia, quer dizer retirar o invólucro, fazer progredir ou produzir.
É razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Então, antes da gente servir dentro da mediunidade, é imprescindível que a gente deve estar no minimamente equilibrado. A gente fez exatamente essa mesma pergunta para o Dr. Albert na semana passada sobre isso. Então, é necessário que o indivíduo tenha um mínimo de equilíbrio para suportar as próprias angústias, os próprios conflitos, para a partir daí conseguir lidar com angústias ainda mais agudas de outras inteligências. Então, não se constrói paredes sólidas em bases inseguras. Então, ele necessitará primeiro curar-se, equilibrar-se. Dia a dia, o contato de amigos orientados pelo Evangelho, ele e o desafeto incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão e serviço, e gradativamente vão mudar o campo das elaborações mentais. É da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve, sem se modificar verdadeiramente. Então, com isso, vai modificar o tônus mental dos adversários, através do próprio exemplo. Através de exemplos de renúncia, humildade e fé. Então, ele vai ter que vivenciar esse novo ser que ele se propor, se ele se propor a ser. Ele vai ter que vivenciar isso, é o único jeito. E depois que se extinguirem os acessos de possessão, então, mesmo sem o obsessor agredir diretamente ele haverá fenômenos mais leves de epilepsia secundária que emergirão por algum tempo, pelas simples recordações mais fortes da luta. Isso é porque o corpo espiritual está em reajuste. Então, nem sempre tem o obsessor lá. Às vezes, a própria lembrança já é capaz de ter um novo ataque. Então, até as pseudocrises, se você fizer um eletroencefalograma durante uma crise, às vezes não tem uma carga elétrica totalmente desorganizada. É mais comum em quem tem epilepsia, de fato, do que na população comum. Então, é mais frequente. Então, o problema é aprender sem desanimar e de servir sem esmorecer. Parece fácil assim, mas é o único caminho, não tem jeito. É difícil, mas é possível. E o outro capítulo, que agora é mediunidade, lembra que a gente estudou na última aula, de sonambulismo torturado, mediunidade inconsciente. Então é uma jovem senhora que estava concentrada em oração, seguida de um distinto cavalheiro irrepreensivelmente trajado, muito bem vestido. Era marido e mulher num enlace de provação redentora. E da mesma forma, eles favoreceram a manifestação do infeliz companheiro com o objetivo de socorrê-lo e também de estudar essa outra classe de mediunidade. E os guardas da barreira fluídica permitiram acesso. E era outro descrito como louco desencarnado. Era um perispírito denso, tinha estigmas de alienação mental, os olhos turvos, muito inquieto, inspirava repugnância e terror, tinha um ferimento na cabeça e a garganta, uma extensa úlcera também na garganta. Então, muitos dados do corpo perispiritual. Ele precipitou-se em relação a essa jovem doente como um felino em relação à presa. E ela imediatamente já começou a gritar transfigurada. E aqui que é a grande questão. Ela não se afastara espiritualmente do corpo. Ela era ela própria que fazia todas as manifestações que o corpo dela reproduzia, era o espírito dela mesma, só que ele estava totalmente envolto no campo fluídico dessa entidade, que empolgava o seu campo fisiológico. Então, ela era ela mesma que exprimia todas as manifestações que o corpo dela produzia, só que tudo isso como que transmitindo a mente do obsessor. Então, o Raul, que era outro colaborador encarnado, ele aplicou passes magnéticos no tórax da paciente, e a partir daí ela conseguiu exprimir alguma voz. Ela começou a gritar: filha desnaturada, criminosa, nada te salva. Descerás comigo às trevas para que me partilhes a dor. Não quero socorro, quero estar contigo para que estejas comigo. Não te perdoarei, não te perdoarei. E ela começou de um choro convulsivo a gargalhadas de vingador, dizendo: a justiça está em mim, sou advogado de minha própria causa.
Agora, tudo era ela que falava e que gesticulava. Só que ela estava imantado no companheiro desencarnado, cérebro a cérebro. E ela também não tinha condições de recordar isso depois que ela acordasse, no plano físico. Da mesma maneira, o córtex estava totalmente destrambelhado. Então aqui é uma imagem que André coloca muito bem. Então, nesse tipo de transe, o indivíduo cai numa profunda hipnose, como se fosse uma pessoa magnetizada numa demonstração de hipnotismo. Então, da mesma maneira que alguém hipnotizado é ele mesmo que se fala assim, você é, sei lá, você é uma galinha, e é ele mesmo que imita a galinha, mas ele está fazendo novamente a ideia do hipnotizador. É ele mesmo que está fazendo tudo aquilo. Você hipnotiza assim, você não vai conseguir tirar o pé do chão. O cara acorda e realmente não consegue tirar o pé do chão. É o próprio espírito que consegue tirar o pé do chão. Mas ele assimilou a ideia do magnetizador. O magnetizador, nesse caso, é o obsessor. E aí ela passava a exprimir tudo, todas as sensações, toda a mente do obsessor passava para ela. Inclusive a garganta dela começou a ficar avermelhada e entumecida. Tudo isso porque o obsessor sentia ele mesmo daquele jeito e passava para ela as próprias sensações. Como se fossem duas almas num só corpo. Aí André coloca muito bem. Na experiência diária, vulgar, não será nossa irmã constantemente influenciada, mesmo que indiretamente, por esse companheiro? E Aulus coloca: sim, a nossa amiga é um enigma para os familiares. É uma moça de notável procedência, de belas aquisições culturais. Entretanto, se comporta de modo chocante com desequilíbrios ocultos. Então, vira e mexe, ela tem rompantes como se fosse outra pessoa dentro dela mesma. Sempre sob a influência dele. E aí a história dela nessa encarnação. Era uma doente, iniciou na puberdade, em vão, clínicos de renome opinaram sobre o caso, e até um cirurgião falou que era um problema de tireoide, fez uma tireoidectomia nela, um procedimento cirúrgico, só que ela saiu de lá sem nenhuma melhora. O seu atual marido a desposou, convencido de que isso iria ajudá-la de alguma maneira, só que isso só agravou a situação. E logo ela engravidou. E era consoante a planificação de serviço traçada já na vida superior. Entretanto, a nossa irmã deveria receber esse perseguidor, que a gente vê agora, nos braços maternos, afagando-lhe a transformação, auxiliando-lhe a novos sentimentos e novas aquisições. Só que ela recolheu-se, mais uma vez, ela percebeu um temor, uma sensação horrível, e ela recolheu-se nisso e ficou num caldeirão, curtindo esse temor, digamos assim. E impermeava sugestões da própria alma, então ela viveu uma ambivalência, provavelmente importantíssima, muito grave. Provocou o aborto com rebeldia e violência, embora parte dela soubesse que isso não era mais inteligente a se fazer. Foi a brecha, aí o plug ficou gigantesco. E isso deu mais ampla influência do adversário invisível no círculo conjugal. E aí ela passou a ter multiplicadas crises histéricas, com súbita aversão pelo marido, que era descrito por histeria e está caindo, esse termo está em desuso atualmente. Então ela tinha, lembra que a gente falou de mediunidade, no meio da noite ela acordava com fenômenos de sufocação, de angústias, possivelmente com hipnose, com amnésia, no dia seguinte não lembrava de nada, e foram empregados hipnóticos em vão. Como a gente viu, se você dá hipnótico, você vai podendo até piorar o quadro do sonambulismo. Em franca demência, ela foi conduzida à casa de saúde, foi submetida à insulina, choque insulínico na época, você fazia uma hipoglicemia até o indivíduo convulsionar, e eletroconvulsoterapia, que na época não era feito como é hoje, com anestesia, o indivíduo dorme, você faz um bloqueador neuromuscular, então o músculo não contrai, mas fizeram tudo isso e não solucionaram o problema. Na semana passada também a gente conversou com o Dr. Albert, nosso mentor, sobre isso. Ele explicou que da mesma maneira que uma medicação psicotrópica psiquiátrica, ela dá uma mãozinha, digamos assim, para
você conseguir sintonizar com novas ideias, novos pensamentos, novos planos mais saudáveis. E a eletroconvulsoterapia seria um choque de desconexão com o campo de interação atual de ideias, a faixa vibratória, digamos assim, atual, mais forte. Só que se o indivíduo não se propor a um novo plano vibratório, se não tiver a vontade e o interesse e vislumbrar essa possibilidade de fazer diferente, ele vai voltar sempre. Então é muito comum pessoas que precisam estar 2 eletrochoques por mês, por exemplo. Isso ficar durante anos, com transtornos mentais graves, esquizofrenia, depressão grave e tudo mais. Que ele não consegue se manter num plano vibratório acima por muito tempo. Ele já precisa daquele estímulo depois. Bom, se ela conseguisse uma nova maternidade, com certeza iria melhorar bastante. Mas esses sentimentos contraditórios, que ela se emaranhou, a crueldade meditada, imprimiu um desequilíbrio no centro genésico. Então não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados. Não há ordem sem inteligência. Então isso cascateou para os centros genéticos dela, gerando desequilíbrio. Ela não está fértil naquele instante, naqueles momentos. E eu vou resumir bem aqui, já para terminar. Então, também no século XIX, no século passado, o esposo de agora era um companheiro que ela estava se enamorando, digamos assim, numa mansão aristocrática, e ela era filha adotiva, uma herdeira de considerada fortuna, uma filha adotiva de um velho tutor que não tinha filhos consanguíneos, não tinham filhos genéticos, só tinham ela, adotiva. E esse viúvo abastado, a criá-la com desvelo e carinho, não concordou com a escolha feita, porque ele sentia que o cara só queria o dinheiro dele, e não amava a filha dele. Mas a jovem, desprevenida e insensata, acabou aceitando a influência desse noivo e como ela tentava as medidas legais para deserdá-la, ele acabou conseguindo convencer ela a dar entorpecentes contínuos. E em 2 semanas, depois dessa falta de medicação, ele deu uma dose de corrosivo. Foi aí que ele machucou a garganta. E aí ele desencarnou mesmo. E com isso, ela se viu, depois de pouco tempo, presa a aflitivas desilusões. Porque o esposo, depois que conseguiu a fortuna dela, começou a jogar e sair com um monte de mulheres, relegando-a a uma profunda miséria moral e física. E o tutor desencarnado imantou a ela com desvariada fome de vingança. Aí começou tudo. Então o parricídio, a morte do pai, permaneceu ignorado na Terra, mas nos tribunais divinos nada é ignorado. E nessa encarnação ela atravessou a infância e a puberdade, sentindo esse acesso do obsessor à distância. Geralmente inicia na puberdade, com o início da mediunidade, com o desenvolvimento da pineal. O clique do despertar da pineal começa na puberdade e a mediunidade começa a ficar cada vez mais ostensiva. E aí depois que ela casou, aí piorou mais ainda, porque despertou mais o ódio do obsessor. E depois que ela se recolheu à responsabilidade maternal, não aceitando, aí o enlace se fez mais potente. E o nosso amigo, ele tem o débito de saudar com a mulher doente. E o poder divino, ele nunca nos aproxima um dos outros sem os fins justos. A gente sempre no lar, no ciclo de trabalho, a gente sempre está a gente busca nossas afinidades, mas isso está por trás dos imperativos da lei do amor. Ela pode estar para ampliar o bem ou no resgate de nossas dívidas. A gente sempre busca nossas afinidades, mas só Deus sabe a explicação delas. Bom, o nosso companheiro, ele tentou recapitular a antiga fome de sensações ao desposar a nossa doente, mas esse instinto dele, ele só se associou à irmã doente que obriga a meditar e a sofrer. São os desígnios do resgate.
Então ela é uma média, um aflitivo processo de reajustamento. E ela está encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente, que está em complicações de sonambulismo torturado. Então ela não consegue lembrar desses transes, é ela que transmite tudo para o próprio corpo, e ela está como que presa a isso. E eles constituem um valioso núcleo de trabalho que os nossos companheiros de serviço adestram suas qualidades de luz. Então, mesmo quando nós sofremos, nós somos instrumentos de Deus para o trabalho alheio. Eu lembro de um paciente com esclerose lateral amiotrófica, que é aquela doença que o indivíduo não consegue mais se movimentar. Ele vivia extrema angústia por não conseguir produzir e viver como se fosse um fardo para os familiares. E foi muito bem colocado por um professor meu, que na verdade ele era uma bênção, porque ele é um instrumento de trabalho, de serviço para todos aqueles que se dispusessem a ajudá-lo, e que isso era extremamente importante, porque era necessário para o desenvolvimento alheio, e que ele estava sendo um instrumento mesmo sem perceber da evolução divina. Pode ir, André? Deixa eu acabar. Então, com isso, para o André falar um pouquinho, todos os médiuns repontam a toda parte, mas raros são aqueles que já se desencilharam do passado sombrio, porque só a partir daí eles conseguem servir no momento presente a causa comum da humanidade, sem os enigmas do passado. Ninguém avança adiante com a serenidade possível sem pagar ou sem se transformar, se desvencilhando dos tributos que nós devemos à retaguarda. Então, dessa maneira, esses são os frutos que a gente deve produzir com essas experiências do passado. Não importa o quanto amargo elas forem, o que importa é o que a gente vai fazer hoje, o que nós estamos fazendo hoje. Porque só através da nossa transformação de exemplo que a gente vai conseguir nos transformar em outros indivíduos. E a partir daí conseguir dar o próximo passo. Sem isso, nada é possível. A gente vai continuar atrasando cada vez mais esse passo evolutivo que é natural, que a gente está passando da animalidade e indo adiante. No capítulo dos mecanismos da mediunidade, o André Luiz fala bastante da vontade. A vontade, ele coloca assim, ela se desenvolve nos animais como um instinto da sobrevivência. Então, é natural que o animal ele exercite ao longo dos milênios a vontade de sobreviver. Então, de busca de alimento, de busca pelo parceiro sexual, de reproduzir os seus genes. Então, no homem primitivo, como se fosse como se ele coloca um molusco que usa a vontade em seu próprio benefício. Ele só consegue enxergar o seu próprio prazer, em busca do próprio prazer. Então, nessas experiências iniciais, é natural que o homem, no início da sua evolução, ele faça escolhas que, num tempo limitado, seja até lógico e natural que ele faça essas escolhas, porque é o que vai proporcionar maior prazer naquele espaço de tempo. Mas a partir que a gente vai evoluindo e vendo que nós somos seres que não se resumem em uma só encarnação, vai ficando cada vez mais fácil enxergar o quão infeliz são essas escolhas. Então a gente vai adiando gratificações, renovando valores e vendo que nós fazemos parte de algo maior, que estamos todos entrelaçados, que nós não nos resumimos a esse corpo físico no aqui e no agora. Tudo que a gente faz aqui ou amanhã vai se repercutir. Então a gente começa a enxergar, começa a sentir que a gente está entremeado numa teia de infinitos laços, fazendo parte de uma inteligência extremamente complexa, como uma pequena peça de um quebra-cabeça. E a partir daí a nossa vontade, ela não começa mais a fixar somente em benefícios próprios, mas em benefícios que vão além um pouco, da família, do bairro, da cidade e assim por diante. Isso vai ficando cada vez mais natural a partir do exercício. É isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, compartilhar, alguma dúvida.